Bom dia, tudo bem? Bom, hoje nós daremos início aos assuntos, aos conteúdos do terceiro bimestre. Espero que esse tempo, de recesso escolar tenha sido suficiente para que vocês pudessem recompor as suas forças e as suas energias para que nós iniciemos de fato agora o terceiro bimestre, ok? Bom, hoje nós trabalharemos um novo conteúdo, tá? Como eu disse, iniciando o terceiro bimestre, já começaremos com um assunto novo, tá? Que assunto é esse? Predicação verbal. Nós trabalhamos, no bimestre passado, um assunto chamado sujeito e predicado, né? Só pra gente recapitular, eu sou feliz. E aí eu falei pra vocês o seguinte, que o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração, se declara alguma coisa. Então, qual é a declaração que eu estou fazendo? De que sou feliz. Mas quem é feliz? Eu. O eu é o meu sujeito e o que está depois, que vem a partir do verbo, é o meu predicado. Professora, mas por que você está falando disso se você falou que nós iniciaríamos hoje o conteúdo do terceiro bimestre? Porque o que eu acabei de falar foi predicado. O que nós veremos hoje é predicação verbal. Predicado e predicação causam uma certa confusão. Algumas pessoas, qual é a predicação? Qual é a predicação desse verbo? Aí a pessoa confunde e acha que é predicado. Então, predicado é uma coisa, tá? É tudo aquilo que a gente fala sobre a respeito do sujeito, ok? Isso aí é predicado. Só que agora a gente vai trabalhar com predicação. O que vem a ser isso? Vamos lá. Na folhinha de vocês diz o seguinte: predicação verbal é o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo e entre os verbos e os complementos. Quanto à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. Para a aula de hoje, eu vou dividir essa predicação verbal em vou até colocar aqui agora, que eu tinha esquecido, predicação verbal 1 e 2. Por quê? Hoje nós trabalharemos os verbos transitivos diretos, os transitivos indiretos, os intransitivos e os transitivos diretos e indiretos. Nossa, agora bugou a minha mente, professora. Calma, porque a gente vai conseguir entender. Então, eu já comecei falando que a predicação verbal é a ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo predicado, tá? O verbo e o complemento, perdão. Então, existe uma ligação dentro da estrutura de uma determinada frase, tá? E aí, quando a gente está falando de predicação, eu estou falando de analisar o meu verbo, de olhar para ele. E também para aquele que vem depois, que é o meu complemento, tá? Mas vamos com calma. Verbo intransitivo. Quando a gente fala em intransitivo, dá a ideia de que não transita. Meio estranho falar isso, né? Verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Ele traz a ideia dele de uma forma inteira. Ele não precisa de um complemento, não é necessário, ele não pede. Porque o verbo, ele pede alguma coisa. Por exemplo, se eu falo assim, eu gosto, o que vocês vão me perguntar? Professora, você gosta de quê? Certo? Então, o verbo gostar, ele tá pedindo um complemento. O verbo intransitivo, não. Eu posso dizer, o avião caiu. Você consegue entender. Você pode até ser fofoqueiro, tô brincando, tá? Mas você pode ser fofoqueiro de chegar pra mim e falar assim, professora, mas caiu aonde? Né? Caiu onde? Qual foi o lugar que ele caiu? Mas na verdade, esse verbo que eu acabei de falar, que é o caiu, ele não pede complemento. Então ele é um verbo intransitivo. Bom, então, aí na folhinha de vocês diz o seguinte: verbo intransitivo é aquele que traz em si a ideia completa da ação. Os verbos transitivos, eles indicam ação, porque os verbos de ligação, que nós veremos na semana que vem, indicam estado, tá? Então, indicam uma ação, sem necessitar, portanto, de um outro termo para completar o seu sentido. Sua ação não transita. Ou seja, como ele tem o seu sentido completo, ele não precisa de algo que venha mais, que venha depois disso. Mas eu posso dizer, o avião caiu no Paraná. No Paraná não é necessário para minha compreensão a respeito daquela frase. Por isso, quando eu digo o avião caiu
traz em si uma ideia completa. Esse caiu, então, é classificado como o quê? Como verbo intransitivo. VI, verbo intransitivo. Nós iremos trabalhar com essas siglas, tá? VI, verbo intransitivo, e daqui a pouco eu falo as outras. Mas vamos lá. E, por acaso, é esse mesmo exemplo. O avião caiu que eu utilizei na folhinha. Não tinha reparado, não. Mas vamos lá. O avião caiu. O verbo cair é intransitivo, pois encerra um significado completo. Como eu disse, não precisa dizer que ele caiu, onde ele caiu, tá? Só se eu quiser mesmo, por uma questão de fornecer uma informação a mais. Mas não há necessidade, tá? Se desejar, o falante pode acrescentar outras informações como: o avião caiu sobre as casas da periferia. E aí, sobre as casas da periferia dá uma ideia de que de lugar onde ele caiu. O avião caiu lentamente. Lentamente dá uma ideia de quê? De modo. Foi o modo como ele caiu. O avião caiu no mês passado. No mês passado dá uma ideia de quê? De tempo. Não foi agora, foi quando? Foi no mês passado, então ideia de tempo. Então eu posso utilizar informações a mais, tá? Não como complemento do verbo, porque o verbo necessita disso, não é isso, tá? O verbo intransitivo, ele traz a sua informação completa. O verbo que está aqui me dá uma precisão, tá? Dentro da informação, ele não compromete o sentido. Essas informações, como eu disse, que não são necessárias, mas que podem ser inseridas, como o avião caiu lentamente, elas ampliam o significado do verbo, mas não são necessárias para que se compreenda a informação básica. Qual é a informação básica que nós temos aí? De que ele caiu. Quem? O avião. Ok? Então, essa informação básica, a informação importante mesmo, ela não é comprometida. Esses são verbos intransitivos. Por exemplo, o homem morreu. Você pode querer falar assim: professora, mas morreu de quê? Porque eu sei como é que vocês são fofoqueiros. Tô falando assim, mas é brincando, tá, gente? Só pra descontrair mesmo. Mas, se eu digo, o homem morreu, esse morreu, eu não preciso dizer de quê. Qual foi a causa? Não preciso, nem quando, nem onde. Eu não preciso dizer. Quando eu digo, o homem morreu, você já consegue entender a informação que eu quero transmitir, tá? Que é da morte de alguém. Vamos para agora, para a letra B, verbos transitivos. São aqueles que vêm acompanhados por complemento. Quem sente, sente algo. Quem revela, revela algo a alguém. O sentido desse verbo transita, isto é, segue adiante, integrando seus complementos para adquirir sentido completo. Então, calma, porque agora a gente vai trabalhar com os verbos transitivos. E agora eu preciso da sua máxima atenção, tá? Então, transitivos, eles transitam porque eles precisam de complemento, então o verbo transita para a parte do complemento, tá? O sentido desse verbo transita, isto é, segue adiante, integrando seus complementos para adquirir sentido completo. Então, o que eu faria inicialmente? Quem sente, sente algo, que revela, revela algo a alguém. As crianças, a primeira frase que eu tenho aqui é a seguinte: as crianças precisam de carinho. Essa é a minha primeira frase aí, meu primeiro exemplo dentro dos verbos transitivos. As crianças precisam de carinho. Olhei para o verbo, tá? O verbo tá aqui. Vou analisar falando de predicação verbal. Predicação, o nome já fala, predicação verbal é a predicação do verbo. Quero saber se ele é intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, ou se ele é transitivo, tá? Isso de acordo com o que a gente está vendo hoje. Então, as crianças... Então, eu vou olhar primeiro para quem? Para o verbo. Primeira coisa que eu vou procurar vai ser o verbo. Olhei para ele, fala assim: as crianças precisam. Mas será que tem sentido completo? Se eu chego e falo, as crianças precisam, o que vocês vão me perguntar? Professora, mas precisam de quê? Não é isso? Precisam de carinho. Percebam que o verbo sozinho, ele não fornece o meu sentido completo. Não tem sentido completo. Se ele não tem
tem esse sentido completo, ele precisa de um complemento, tá? Para que ele fique completo, ele precisa de um complemento, que é o quê? De carinho, concordam? Então, quem precisa de alguma coisa, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um complemento. Vou anotar aqui, complemento, tá? Por que ele precisa de um complemento? Porque ele sozinho não consegue fornecer a informação completa, com sentido. Então, as crianças precisam, o que vocês vão perguntar? Precisam de quê? De carinho. Então, para que a minha informação seja completa, para que haja compreensão de fato do que quer ser transmitido, eu preciso fazer o quê? Complementar a informação. Eu preciso complementar o meu verbo para que a minha informação possa, enfim, ter um sentido integral, ok? Inteiro. Então, precisam de carinho. De carinho é o meu complemento. No próximo vídeo, a gente vai começar a fazer as divisões dos tipos de verbos transitivos, né? Então, no próximo